Hello, students! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos aqui com os adjectives, que são os adjetivos em inglês. Nós vamos entender um pouquinho o que é os adjetivos para depois a gente ver como que eles funcionam na língua inglesa, ok? Então vamos lá. Os adjetivos é, é só você pensar que ele serve para qualificar o nosso sujeito da nossa frase. Como assim? Se eu falo que a casa é bonita, o bonita é a característica da casa, não é? Então, cada um vai imaginar uma casa de um jeito, porém que vai imaginar uma casa bonita, não aquela casa caindo aos pedaços. Então, o bonita é a característica da casa. E se eu falo também a casa é feia, eu estou dando uma característica para a casa. Eu estou falando que a casa é feia. Então a pessoa vai imaginar uma casa, né? Quem falar se a gente ouve essa frase, a gente já vai entender que a casa feia no sentido que a gente não vai imaginar uma casa toda arrumadinha, né? Então, isso é característica. Essas características em português, né, a gente chama de adjetivos. Em inglês, adjectives, que são adjetivos, são o jeito da gente classificar. Aí eu coloquei aqui para vocês, olha, que eu sempre coloco um conceito, né, que é o que vocês vão achar por aí na internet, nos livros, explicando. Então, adjetivos são aquelas palavras que expressam qualidades ou características em relação a pessoas, objetos ou animais. Uma das características dos adjetivos em português, né, é a de distinguirmos o gênero, ou seja, sabemos quando estamos falando de masculino ou feminino. Por exemplo, quando falamos bom, já sabemos que está no masculino e boa no feminino. Então, isso aqui é uma característica do português. Na língua inglesa não existe isso, não tem gêneros adjetivos. Por exemplo, se eu falo bonita, vou pegar esse exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem. Deixa eu só diminuir essa letra aqui que aí vocês vão entender bem o que eu estou falando. Então, se eu falo bonita, a menina é bonita. Eu estou falando gênero feminino. Eu não tenho como falar assim, bonita para um menino, né? O menino bonita, não existe isso. Bonita, então, é uma característica feminina, ok? E se eu falo bonito, eu estou dando uma característica masculina, ok? Em inglês não existe isso. O adjetivo ele não vai ter gênero. Se você falar que é feio, você vai escrever. Só um minutinho, gente. Se você falar que é feio, né, você vai escrever a palavrinha ugly em inglês. E se for feia, ugly do mesmo jeito. Se você quiser falar que alguma coisa é, por exemplo, boa, você vai escrever em inglês good. E se você quiser falar que algo é bom, você vai escrever em inglês good também. Então, adjetivos em inglês não têm gênero, não se diferem em masculino e em feminino. Já o português, sim. Então, para vocês entenderem, se eu falo boa em inglês, boa em português, eu estou falando de algo no feminino. E se eu estou falando bom, eu falo no masculino. Em inglês não existe isso aqui, ok? No inglês, os adjetivos não se distinguem sendo usados tanto para o masculino quanto para o feminino, foi o que eu falei com vocês. E professora, como que eu vou saber todos os adjetivos que existem? Você não vai saber. É aquilo que eu sempre falo com vocês. Inglês é se estudando todos os dias, tem que estudar um dia de cada vez e um pouquinho de cada vez. Os adjetivos é na base de fazer atividade. Quanto mais atividade vocês fizerem, mais vocês vão conseguir compreender,
ok? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui do que são os adjetivos e depois eu vou colocar eles também como lá no grupo os principais. Geralmente eu coloco os que a gente vai utilizar na atividade, beleza? Só para lembrar, pessoal, que esses adjetivos, eles vão ter lá as classificações, se vão ser superlativos, comparativos. Isso aí vocês vão aprender depois. O que eu quero que vocês entendam aqui primeiro para a gente fazer é o que é o adjetivo? Quais as palavras em inglês são adjetivos? Isso que eu quero que vocês aprendam. Mais para frente, que nós vamos aprofundar nessa questão de saber o que é um adjetivo superlativo, comparativo, de grau, de número, ok? Então, por enquanto, nós vamos aprender aqui somente essa questão do que é adjetivo, que eles são. Tem que decorar, professora? Não, você vai aprender. À medida que você vai fazendo a atividade, você vai saber, ah, tá. Então, good é bom, ele é um adjetivo, também pode ser boa. Isso você vai aprendendo com o tempo, ok? Então, alguns exemplos aí de adjetivo. Adjetivo básico, vamos falar de adjetivos de sentimentos. Por que que eu falo adjetivo de sentimentos? Porque se eu falo alegre, se eu falo triste, se eu falo cansado, se eu falo animado, isso tudo são adjetivos, só que eles são de sentimentos, né? Então, por exemplo, se eu falo feliz, eu estou happy. E se eu falo triste, eu estou sad. O que vocês também têm que entender, que existe o adjetivo, né? E existe o oposto dele também. Então, qual que é o oposto de happy? Happy é feliz, ok? Happy é feliz. E sad é triste. Então, se eu tenho happy, feliz, e sad, triste, o oposto de feliz é triste e o oposto de triste é feliz. Então, se você pegar alguma atividade que falar qual é o oposto dos adjetivos abaixo, se tiver lá gordo, qual que é o contrário de gordo? Magro. Qual que é o contrário de alto? Baixo. Qual que é o contrário de feliz? Triste. Ok? Então, existe isso ainda. Você tem que saber que existe o oposto de cada um desses adjetivos. Vão ser todos que vão ter o oposto? Não. Por exemplo, se você falar que o adjetivo é de cor, tá? Se você fala assim, ó, a casa é azul. Qual que é o oposto de azul? Não tem, né? Então, eu falo para esse tipo de adjetivo aqui, ó. Feliz, triste, alto, baixo, animado, exausto. Então, esse tipo de adjetivo vai ter lá o contrário dele, né? Agora, se eu falo adjetivo de cor, por exemplo, a casa é azul. Qual que é a característica da casa? Azul. Então, esse azul, ele é um adjetivo, só que ele não tem oposto. Ok? Então, lembrando que também existe adjetivo de cores. Se eu falo assim, ó, a blusa da menina é vermelha. Qual que é a característica da blusa da menina? Vermelha. Vermelho é uma cor, então também aqui no caso ele vai ser um adjetivo, ok? E existem vários adjetivos. Eu vou colocar lá no grupo os principais, mas vocês precisam também saber os básicos. Feliz, triste, né? Se eu quero falar que é rápido, né? Existe também rápido e devagar. Rápido é fast, ok? Rápido, fast. E se eu quero falar que é lento, eu simplesmente escrevo slow. Então, fast é rápido, ok? Se eu quero falar que algo é rápido em inglês, dá essa característica, por exemplo, o carro é muito rápido. Então, fast. E se eu quero falar, nossa, o carro é muito lento, né? Eu falo slow, ok? Então, vocês têm que entender isso, são as características. Para a gente aprender mesmo de fato, a gente tem que fazer atividade, ok? Eu propus atividade aqui para vocês, atividade 7.
E já na número 1, eu tenho aqui, ó, escreva o antônimo dos adjetivos abaixo em inglês. O que que é antônimo? Antônimo é o oposto, tá? É o contrário. Então, se eu falo que é bonito, o contrário vai ser feio. Se eu falo que é grande, o contrário vai ser pequeno. Se eu falo que é rico, o contrário vai ser pobre, ok? Então, aqui na número 1, você vai escrever o antônimo. Então, bonito, que é beautiful, você vai escrever o contrário. Big, grande, você vai escrever o contrário. Happy, vai escrever qual que é o contrário de feliz. Obedient, vai escrever o contrário de obediente. Fast, rápido, você vai escrever o contrário. Fat, gordo, você vai escrever o contrário de fat. Young, você vai escrever o contrário de young, que é, no caso, young, jovem. Qual que é o contrário de jovem? E aqui o rich. Rich é rico. Qual que é o contrário de rico? Aí você vai escrever aqui, ok? Na número 2, identifique o adjetivo em inglês representado em cada imagem, depois escreva em inglês. Então, pela imagem aqui, você vai identificar qual adjetivo que é e vai escrever ele em inglês, ok? Na número 3, observe as tirinhas, depois copie todos os adjetivos que você encontrar e escreva em inglês o que ele significa. Então, em cada uma dessas tirinhas aqui, eu deixei adjetivos, tá? Eu deixei não, em cada tirinha dessa aqui tem adjetivos e você vai identificar eles. Como que você vai identificar? Você vai olhar lá na folhinha que eu postar no grupo se vai estar lá algum desses adjetivos aqui. E você vai escrever e vai escrever o significado deles, que eu vou deixar lá para você o significado, ok? Tem que olhar de todas as tirinhas aqui, tá bom? A número 4, eu estou pedindo para você escrever 5 adjetivos em inglês que descreva você. Então, você vai pegar lá na listinha que eu colocar e vai escrever 5 adjetivos que descreve você. Na número 5, eu estou pedindo para você ouvir a música que está com a letra, tá? Então, quando você clicar aqui nesse link, já vai aparecer a música, já vai clicar direto na música, ou se der algum erro, se por acaso não aparecer a música, você vai e coloca lá no YouTube, Ed Sheeran Perfect e coloca dessa forma que você vai ter acesso à música, tá? Mas no geral é só clicar aqui no azulzinho na hora que eu postar a atividade para vocês que vai aparecer. Lógico que quem está com atividade impressa não vai clicar, né, gente? Mas quem está aí pelo telefone, se clicar já vai dar direto lá na música, ok? E vocês vão ouvir essa música uma, duas, três vezes, quantas vezes for necessário, com a letra, né, para ajudar vocês, e vai escrever no caderno todos os adjetivos que vocês encontrarem nela. Então, essa música ela tem bastante adjetivos, tá? Ela é uma música eh, o próprio tema o próprio título da música já é um adjetivo, ok? Só dá uma dica aí. Então, tem muito adjetivo na música, vocês vão descobrir, né, esses adjetivos e vão copiar no caderno todos que você encontrar. Copiar em inglês, não precisa pôr a tradução, ok? Então, dá para fazer atividade muito simples, muito tranquila. Quem não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo, dá uma pesquisada na internet, quem não conseguir entender com a minha explicação, que é um conteúdo muito fácil, muito tranquilo para vocês, ok? Então, não deixem de fazer atividade, me enviar lá no aplicativo da escola ou no site. Vocês têm duas opções de entrega para eu fazer a correção, como eu sempre faço, e a gente caminhar com as nossas aulas, ok? Então, até o próximo vídeo. See you. Have a nice day. Have a nice week.